estou convidando o João Fernando para começar com a gente a meditação. Só aguardando ele aceitar. E aí, logo após a meditação, a gente começa a aula de hoje. Oi, João. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom? E você? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo o som. Ok. Então tá Vamos bom, fica à iniciar? vontade. Obrigado, tá? Vamos lá, então. Vamos iniciar nesse momento, nesse instante, a nossa meditação, nosso relaxamento. Cada um se preparando para receber as energias maiores através desse procedimento que é o nosso relaxamento mental, que é a nossa aquietação mental, que é a nossa paz interior, que é o nosso autoequilíbrio, que é a manifestação da harmonia interna. A partir de tudo isso, vamos recebendo todas as benesses, todas as curas, uma mente limpa, tranquila, equilibrada, harmônica, manifesta um corpo saudável, harmônico. Então vamos iniciar por fechar nossos olhos, assentar confortavelmente na sua cadeira, no seu sofá, e iniciando com as nossas respirações profundas, calmas, inspirando, soltando o ar vagarosamente. Não tenha pressa de fazer essa respiração, faça calmamente. Inspirando, soltando o ar, relaxando. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, a Mãe Divina de toda bondade, a Deus Pai, a nossa centelha divina, que brilha em nossos corações. Respirando tranquilamente, calmamente, profundamente. Comece a relaxar toda a musculatura de seu corpo. Respirando calmamente, equilibradamente. Visualize-se num belo jardim, num local cheio de flores, um riacho de águas cristalinas, puras, um sol brilhante, um céu azul brilhante, vai recebendo a brisa das matas, os perfumes emanados das flores, uma radiação
poderosa vinda da natureza, aumentando a sua imunidade, aumentando a sua saúde, a sua paz, a sua tranquilidade. Receba esse fluxo constante da natureza, receba esse fluxo constante desse fluido vital de cura, vindas da natureza. Todas as energias, todas as essências da natureza, o hálito da floresta, cai sobre você nesse momento. E você vai sendo curado e vai sendo transmutado todas as suas energias desqualificadas. Vai sendo limpado, vai sendo purificado todo o seu corpo, toda a sua mente, toda a sua alma, todo o seu espírito. Respirando calma, lenta e profundamente. Do astral superior, luzes celestiais emanam para você uma luz azul cintilante, desce pelo topo da sua cabeça e vai banhando todo o seu corpo, vai banhando todo o seu espírito, sua alma. E você, nesse momento, vai sendo purificado e vai se restabelecendo a sua saúde, a sua paz, a sua harmonia. Inspirando, soltando o ar vagarosamente. Relaxe. Sinta o bálsamo celeste emanado das mãos do Mestre Jesus, caindo sobre cada um de nós, protegendo o seu corpo físico, seu corpo espiritual, emocional, protegendo a sua casa, protegendo todo o seu ambiente doméstico. Durante todo o trabalho da noite do dia de hoje, visualize essa chama azul cintilante, purificando e limpando todo o seu ambiente doméstico, todo o seu corpo, todo o seu local de trabalho. Agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, a Mãe Divina de toda bondade, por esse momento, por esse instante, respirando tranquilamente, calmamente. Vamos fazendo nossa contagem regressiva de retorno. 3, retornando. 2, mantenha seu espírito de gratidão, lembrando que o filho agradecido sempre é aquele que recebe os melhores presentes, agradecendo a Deus, ao universo, às benesses, por esse momento, por esse instante, lembrando de fazer esse pequeno momento na sua casa todos os dias, para que você se restabeleça e sinta-se mais forte, equilibrado, harmônico. Retornando definitivamente. Obrigado, Aline. Obrigada a você, João.
Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Olá, pessoal. Então, estamos aqui de volta com a aula de psicoeducação de pacientes, voltada para aqueles pacientes que estão em tratamento espiritual, mas também para todos que acessam a nossa página, que nos acompanham, porque são assuntos sempre muito pertinentes que nós discutimos e nós conversamos aqui às quartas-feiras. Então, hoje nós vamos falar sobre o diálogo em família. Por que nós não conseguimos manter o nosso lar como um ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Por que as famílias não conseguem ver o seu lar, a sua casa, como um lugar onde elas conseguem se reunir com harmonia, que elas conseguem fazer com que esses corações se sintam realmente unidos? Especialmente no mundo atual, isso tem sido um obstáculo em virtude da falta de empatia. Como assim falta de empatia? Né? O que vem a ser empatia, esse termo sempre tão abordado, sempre tão em pauta? O que acontece é que empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do meu familiar, quando eu tento me posicionar na situação em que aquela pessoa se encontra, eu consigo ter um olhar mais acolhedor, eu consigo ter uma visão mais benéfica da situação, da condição do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe ou do meu filho. E hoje nós temos um grande agravante que são os aparelhos eletrônicos, celular, computador, televisão. Às vezes é muito difícil competir com Netflix, com WhatsApp, com Instagram. Então as famílias elas estão se perdendo nesse aspecto. Antes da pandemia já existia a informação, já existiam estudos mostrando que uma das principais causas dos divórcios nas famílias modernas são os celulares, os computadores, as redes sociais. E agora, com a pandemia, isso se agravou. Apesar de que era para ser um momento onde as famílias conseguissem estar mais próximas, mais unidas, tendo às vezes oportunidade de um convívio familiar que não existia antes, o que acontece agora é que as pessoas passam mais tempo no celular, que as pessoas conversam menos, que as pessoas estão mais disponíveis para o mundo virtual, para o mundo das redes sociais, do que para o mundo familiar, do que para os seus filhos, do que para os seus cônjuges. Então, às vezes, os casais, eles acordam e dormem, né? Deitam e levantam sem ter conseguido ter um momento de diálogo, sem ter conseguido deitar juntos e conversar e discutir sobre o dia, sobre os seus planos, os seus projetos, conversar frivolidades, não obrigatoriamente que você tenha que ter um assunto específico em pauta, mas você tem que ter um momento específico em pauta. Você tem que ter um momento para a sua vida a dois, para a sua vida familiar, para a sua vida com seus filhos, com seus pais. E as redes sociais hoje têm sido um verdadeiro obstáculo para isso, porque nós não estamos sabendo dosar, nós não estamos sabendo ter o equilíbrio. Quantas pessoas vocês conhecem que vão para a cama com o celular e não vão para a cama com a esposa, com o marido, ou não vão para a cama dando boa noite para um filho, dando boa noite para uma mãe? Será que a gente está permitindo que a nossa vida funcione dessa forma também? Será que a gente está permitindo que essa seja a nossa realidade? O que a gente pode fazer para que o diálogo possa estar mais presente? Para que a conversa amiga e fraterna e amorosa possa estar mais presente? Por que é tão difícil o diálogo em família? Pela necessidade obsessiva que nós temos de mudar o outro. Então, quando eu chamo a outra pessoa para conversar, quando eu me coloco na posição de uma pessoa que está querendo iniciar um diálogo, iniciar uma conversa, mas eu já vou para essa conversa decidida a mostrar para aquela pessoa que ela está errada, que ela precisa mudar, que ela precisa corrigir, que ela está cheia de defeito, que ela isso, ela aquilo, acabou. O diálogo já não vai acontecer daí.
né? O marido já pensa assim, não, já vai começar outra DR. Vai mais uma discussão de 3 horas hoje e eu não estou disposto. A esposa, a mesma coisa. Ah, já vem de novo para me cobrar, para me acusar, para me apontar falhas, apontar defeitos. Então, essa necessidade obsessiva que nós temos de mudar a outra pessoa, isso faz com que esses laços de diálogo eles se afrouxem, com que deixe de ser prazeroso. Porque nós não somos capazes de exercitar a escuta com amor e sem julgamentos. Então, se eu não parar para escutar o outro com o meu coração aberto, não só os meus ouvidos abertos, e me colocar no papel de quem vai escutar a outra pessoa com amor, de quem não vai se posicionar de uma forma de julgador ou de inquisitor, eu não vou conseguir estabelecer um diálogo com meu filho, eu não vou conseguir estabelecer um diálogo com a minha mãe, com o meu marido. E a família, ela vai se desfazendo quando não existe o diálogo. Ela vai passando a ser uma mera convenção social. E não um lugar onde eu me sinto verdadeiramente acolhido, onde eu me sinto amado, onde eu me sinto querido, onde eu me sinto compreendido. Porque às vezes nós temos necessidade de nos sentir compreendidos, mesmo que estejamos errados. Mesmo que o meu ponto de vista não esteja de acordo com o que você pensa ou com o que você acredite, eu quero que você pare e me ouça. Eu quero que a sua escuta seja amorosa, seja sem julgamentos, seja empática, seja acolhedora. E como que o diálogo dos pais com os filhos precisa funcionar? Qual que é o caminho? Porque às vezes é muito difícil para os pais conseguirem se fazer ser ouvidos. Muito difícil, especialmente na adolescência, que é uma fase muito complicada. Os filhos, eles têm a grande tendência de achar que eles sabem mais, que eles conhecem mais da vida, mais do mundo, porque eles têm acesso a novas informações, porque eles são de outra geração, que as coisas mudaram. Então, os filhos, eles têm essa tendência. E como que os pais vão conseguir burlar essa questão? Porque, assim, já é uma coisa sacramentada na sociedade, impregnada às vezes na mente dos filhos, que meu pai é chato, meu pai não sabe de nada, meu pai é de outros tempos, meu pai é careta, meu pai não me ouve, não leva em consideração nada que eu digo, nada que eu penso. Então isso já é uma coisa meio implícita assim nas relações pais e filhos, né? Então os pais eles precisam conhecer as tendências dos filhos. Precisam conhecer seus filhos verdadeiramente, saber quem seus filhos são de fato e não quem você idealizou que eles fossem. A gente precisa conhecer os nossos filhos, a gente precisa escutar os desejos dos nossos filhos. Os pais precisam ser capazes de olhar para os seus filhos e perguntar se eles estão bem, se eles estão felizes, se eles estão com medo. E dizer para eles que é natural ter medo, que é normal se sentir triste, que é importante se sentir feliz. O que que pode ser feito para que você se sinta feliz? Porque para mim é importante que você se sinta feliz. Então tem que dar abertura para compartilhar os sentimentos. O filho, ele tem que ter na sua casa, nos seus pais, na sua rede, né, no seu ambiente domiciliar, o lugar onde ele se sinta seguro para falar sobre os seus sentimentos, todos os seus sentimentos, sobre os seus desejos, para falar sobre quem ele quer ser, sobre quem ele é. Então, os filhos precisam encontrar nos pais também esse olhar acolhedor. E o pai, para conseguir estreitar essa relação de pai e filho, para que ela seja muito próxima, muito verdadeira, ele precisa dar essa abertura. Ele precisa se colocar no lugar daquela pessoa que às vezes vai ter que concordar com o que ele não gostaria, para ele poder fazer uma aproximação com o seu filho. E depois ele vai transmitir para o seu filho a sua formação moral, a sua opinião moral.
Oi. Os pais precisam transmitir para os filhos as suas experiências de vida, tanto aquelas que foram bem-sucedidas, quanto aquelas que foram mal-sucedidas. Então, acontece que às vezes os pais, eles tentam passar para os filhos uma imagem de que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok, de que minha vida é um sucesso, de que eu escolhi sempre os melhores caminhos, eu sempre fiz boas escolhas, escolhas acertadas. E às vezes não foi assim, aliás, na maioria das vezes não foi assim. Nem todos os pais conseguiram trilhar caminhos 100% bem-sucedidos até o momento da paternidade ou da maternidade. Então, as nossas experiências, elas vão ser motivação e exemplo. Elas vão ser, olha, eu me espelhei nos meus pais, eu me sinto orgulhoso dos meus pais, eu tenho o exemplo dos meus pais, então eu gostaria de, através do exemplo dos meus pais, escolher tal e tal caminho. E eu quero ser bem-sucedido como eles foram em tais quesitos, e não quero ser mal-sucedido como eles foram em outros quesitos. Então é importante que a gente seja humano. Os pais não são super-heróis, os pais precisam ser humanos. Eles precisam mostrar para os filhos que eles também erram, que eles também cometem falhas, que eles também fizeram escolhas ruins. Porque é isso que vai aproximar, isso que vai fortalecer esse diálogo. Porque assim os filhos eles vão se sentir capazes de raciocinar sozinhos e começar a discernir o rumo exato que eles devem tomar, os caminhos que eles devem trilhar. A partir dos exemplos que eles têm em casa, a partir das conversas amistosas que eles têm em casa. E como que funciona o diálogo dos filhos com os pais? Acho que às vezes é um pouco mais difícil do que dos pais com os filhos. Não sei. Por quê? Porque os pais também têm a tendência de não levar em consideração o que os filhos falam, o que os filhos pensam. De entender, mas ele ainda tem muito chão pela frente, ele ainda tem muito que aprender comigo. Quer ensinar o padre a rezar a missa, né? A gente vê muito isso. Então, existe muita resistência dos pais em receberem as coisas que vêm dos filhos, aquilo que os filhos trazem. E a gente tem que entender que os nossos filhos têm muito para nos ensinar. Desde um filho, uma criança, até um filho adulto, eles são uma verdadeira escola para a gente. Então, a gente precisa observar o ponto de vista de cada um. Então, nós, como filhos, quando queremos alcançar um diálogo efetivo com os nossos pais, nós temos também que observar o ponto de vista deles. Através do carinho e do respeito, nós podemos demonstrar aquilo que nós sabemos. Nós podemos demonstrar como nós pensamos, como nós nos sentimos. Porque assim, nós vamos poder também mostrar que existe um caminho melhor do que o que tem sido vivido até aqui, até esse momento. Olha, pai, olha, mãe, eu sei que vocês já chegaram até aqui, que o senhor já chegou até aqui, que a senhora já chegou até aqui, já tem uma longa história, um grande aprendizado, mas em relação a tal aspecto, existe um caminho diferente que pode ser melhor. Então, todo mundo sempre tem muito que aprender nas relações familiares, tanto os pais com os filhos, quanto os filhos com os pais. No que se refere aos problemas da vida, a gente pode permitir que esses valores melhores sejam incorporados àquele patrimônio que nós já construímos. Então, nós, como pais, podemos nos permitir ser trilhados também, guiados e orientados pelos nossos filhos. O aprendizado vai ser para todo mundo. O aprendizado vai ser mútuo. E por que que muitas vezes a escuta não é efetiva? Eu falo, mas a pessoa não me escuta. Já cansei de repetir, já disse várias vezes que eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, que é assim que tem que ser feito. Por que que a pessoa não escuta? Por que que essa escuta não é efetiva? A palavra, ela é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham, segundo Emmanuel. Ou seja, é o exemplo que educa.
não é a palavra. Não adianta eu falar para o meu filho não fazer se eu faço. Não adianta eu falar para o meu filho que ele não pode comer doce exageradamente, que ele não pode consumir determinados alimentos. E quando eu sento para me alimentar, eu coloco um prato para ele de salada e legume, carne, e vou comer outra coisa que não é aquilo que eu estou dizendo para ele. Então não adianta. Não adianta eu querer educar o meu filho mostrando para ele que o mundo do consumo exagerado de álcool, exagerado de outras drogas, outras substâncias, é extremamente prejudicial, pode prejudicar a saúde daquela criança, se eu permito que meu filho me veja consumindo álcool exageradamente, consumindo álcool frequentemente, dirigindo embriagada, e aí dizer para ele: olha, você bebeu, você não vai pegar o carro para dirigir. Não adianta. É sempre o exemplo que educa. A palavra faz parte disso? Faz parte disso. Mas a gente conquista muito mais com um exemplo, com atitude, do que com a palavra. A palavra, ela é um veículo magnético. Ela vai impregnar magneticamente aqueles ambientes onde ela é pronunciada. Ela vai transmitir aquelas pessoas, aquelas palavras de cuidado, de carinho, de afeto, elas vão funcionar como remédio, como calmantes, como curativos, que vão impregnar naquele ambiente, trazendo essas sensações positivas, educativas, engrandecedoras. Ou elas vão funcionar como flechas fulminantes contra aquelas pessoas a quem nós direcionamos as palavras. Então, quando ela é bem utilizada, o resultado é muito positivo. E quando ela é mal utilizada, o resultado é da mesma forma catastrófico. Nós temos, por isso, a necessidade de aprimorar a nossa palavra. Em toda parte, a nossa palavra, ela é o termômetro da nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorar a palavra, iluminar, tornar essa palavra nobre. Porque quando nós nos posicionamos através da nossa palavra, nós mostramos quem nós somos de fato, o grau evolutivo que nós já alcançamos. Então é imprescindível vigiar a boca. Não é orai e vigiai, então a gente precisa vigiar a boca. Porque a palavra, ela cria ou ela destrói. Ela modifica para o bem ou para o mal. Ela renova ou ela proporciona o fim total de determinadas situações. Porque ela, estando viva na nossa personalidade, trazendo ao mundo exterior aquilo que nós pensamos de fato, ela pode ter todos esses papéis de construção ou de destruição, de dor ou de alegria, de amor ou de ódio. Então nós precisamos vigiar a nossa boca em todos os momentos. A boa palavra, ela funciona, né, no nosso cérebro como um estimulante, como uma produtora de endorfina, que é um neurotransmissor cerebral do prazer, da alegria, do bem-estar. Então, essa boa palavra, quando a gente fala de forma positiva, quando a gente sorri de forma positiva, quando nós nos tornamos presenças agradáveis na vida das pessoas, nós fazemos muito bem a essas pessoas. Então, é um efeito muito benéfico. Quantas vezes a gente se sente feliz de conversar com um amigo que a gente não encontrava há muito tempo, que você tem uma boa conversa prazerosa, que fala de coisas positivas, de coisas alegres, e aí você sai daquela conversa se sentindo renovado, se sentindo feliz, né? Como se você tivesse recarregado as suas energias. Ou às vezes a gente está triste, chateado, deprimido, assustado, preocupado, e você encontra uma pessoa que é capaz de proferir uma palavra de otimismo, de esperança, de amor. E aquilo transforma a sua vida, às vezes transforma o seu dia, transforma às vezes a sua existência.
Algumas palavras proferidas por algumas pessoas transformam as nossas vidas. Então, nós precisamos manter o hábito do diálogo na família. A gente não pode deixar o diálogo só para aqueles dias de aflição, aqueles momentos que nós estamos passando por dor, por sofrimento, por dificuldades. E aí nós reunimos a família e falamos: não, a gente precisa conversar. Vamos sentar que a gente precisa conversar. A conversa, o diálogo não pode ser só isso. A gente precisa manter o hábito de conversar frequentemente com as pessoas que nós amamos, praticando a caridade, a cortesia, a tolerância. É tão bom a gente viver ao lado de uma pessoa com quem a gente tem o prazer de conversar. Não é verdade? Não é bom você compartilhar o seu dia a dia com pessoas que você gosta de sentar à mesa e fazer uma refeição demorada e curtir aquele momento, de sentar e conversar sobre o seu dia a dia, de conversar sobre as coisas que você vivencia. Ao mesmo, ao mesmo tempo que é tão bom saber que aquela pessoa gosta de te ouvir, não é? O que você quer ser na vida da sua família? Uma pessoa que gosta de ouvir as outras pessoas da sua casa, que gosta de conversar, que empresta os seus ouvidos, que tem uma escuta efetiva, presta atenção, deixa o celular de lado, desliga o celular, fala: não, agora eu vou ouvir meu marido, o que ele tem para me dizer? Porque se ele veio falar comigo, é porque é importante para ele. É porque ele faz questão de dividir aquilo comigo. É porque a minha escuta para ele é importante. Então, às vezes, a gente não para nem para analisar isso. Que se a pessoa te procura para conversar, é porque ela quer ser ouvida por você, porque ela considera importante que você esteja disponível para ouvi-la. Se sentir sozinho dentro da própria casa, ao lado das pessoas, ao lado da nossa família, se sentir incompreendido, sentir que as pessoas não te escutam, é muito triste e muito doloroso. É muito mais difícil do que você viver realmente sozinho dentro de uma casa. Porque você tem essa falsa sensação de que você está acompanhado, mas que em nenhum momento você chegou em casa e ninguém parou para perguntar como foi seu dia. Ninguém parou para te receber com um abraço e falar: ai, que bom, que feliz que você voltou, que você chegou em casa a tempo, a gente vai poder jantar juntos, a gente vai poder conversar. E deitar sozinho, com vontade de estar dividindo alguma coisa com uma pessoa e aquela pessoa está dentro da sua casa, o que você pode fazer para resgatar esse elo? É possível resgatar. É possível recuperar esse diálogo. É possível recuperar essa pessoa da sua família, da sua casa, essa pessoa com quem você divide o seu teto, para que vocês possam também dividir a vida e não só o teto. Dividir o teto é uma formalidade. Dividir a vida é uma escolha e é uma conquista. A gente pode ter essa conquista, a gente pode fazer isso acontecer dentro da nossa casa. Para isso, a gente precisa ter uma conduta cristã no nosso lar. Nós precisamos endereçar às outras pessoas palavras de afeto, de empatia, uma frase de bondade, de compreensão. Opera mais maravilhas do que qualquer outro gesto, do que 1000 palavras de acusação, de crítica, de julgamento, de imposição. Basta uma palavra de compreensão e de afeto, que você vai conseguir operar maravilhas na construção do sucesso da sua relação familiar. A relação familiar, ela é uma construção. E toda construção pode ser bem ou mal sucedida. A gente precisa escolher todos os componentes, todos os materiais de construção para essa família. E a palavra é o material principal. A palavra é o alicerce. Então, vamos auxiliar os nossos familiares com a nossa palavra de entendimento, de esperança. Vamos abrir os nossos corações para receber os pedidos dos nossos familiares, para receber as necessidades dos nossos familiares, para acolher os desejos dos nossos familiares. E para isso a gente precisa ouvir. Porque a gente só vai saber ouvir, a gente só vai saber o que importa para cada pessoa da nossa casa se a gente parar para ouvir essa pessoa.
Repetir com paciência, quando necessário, quantas vezes necessária e sem alterar o tom de voz. Às vezes a gente fala uma vez, aí a gente tem que falar mais uma vez. E a gente fala 3 vezes. Na quarta vez, a gente já tá gritando e dizendo: eu falei já tantas vezes. Quantas vezes eu já pedi? Quantas vezes eu já solicitei e você não me ouviu? E aí você já perdeu totalmente a razão, porque se a pessoa não ouviu na primeira vez, na segunda, na quarta que você tá gritando, a pessoa não vai parar para te ouvir. Então, resgate essa escuta. Traga para você. Ajoelhe, abaixe na altura, fale olhando nos olhos do seu filho e diga para ele o que é importante. Olhe nos olhos do seu marido e diga para ele o que é importante para você, como você se sente, o que te deixa triste, o que te deixa feliz. Não queira que a pessoa vá adivinhar o que você está precisando, o que você está pensando, o que você está querendo. Ah, mas eu sei que ele sabe que eu não gosto disso. Eu sei que minha esposa sabe que eu não gosto de tal coisa. Mas ela continua fazendo. Então chama ela e fala novamente. Olha, eu já sei que você sabe, mas eu vou te falar mais uma vez. É muito diferente do que você ou deixar de falar, ou gritar, ou brigar, ou agredir e ofender. Então, o que a gente precisa fazer para a gente ter equilíbrio no nosso lar? O que a gente precisa trazer para a gente ter equilíbrio no nosso lar? Tolerância. Primeira coisa. A mesma tolerância que a gente tem lá no mundo, lá fora, que às vezes a gente tolera condutas, escolhas, posturas, coisas que a gente não concorda, mas é no nosso trabalho, a gente tem que aguentar, é no trânsito, eu não posso brigar, né? Na minha vida social com os meus amigos, eu não posso discutir, a gente tem que ter tolerância dentro de casa, com as pessoas com as quais nós convivemos. E elas têm que saber que nós somos tolerantes. Pode trazer para mim, meu filho, pode trazer para mim, meu pai, minha mãe, a sua condição, a sua escolha, a sua opinião, que eu sou tolerante. Eu sei acolher o que você pensa e o que você sente. A gente precisa ter afabilidade e doçura. Não adianta eu ser tolerante no verbo e não ser no gesto, e não ser na atitude. Não adianta eu dizer que eu sou tolerante e a minha voz dizer o contrário. Então, o meu olhar, a minha voz tem que ser capaz de transmitir para a minha família essa doçura que eu preciso praticar. Gente, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade porque às vezes eu tento não falar o que eu tô pensando, mas o olhar já conta, a expressão facial já conta, já diz tudo. Então é um trabalho muito íntimo, muito interno. A gente tem que internalizar muito a tolerância, a complacência, para a gente poder praticar isso na nossa vida a 2, a 3, a 4, seja quantos forem as pessoas com que nós dividimos a nossa vida. E a gente precisa ter paciência. Sabe por que a gente precisa ter paciência com o outro? Porque o outro precisa ter muita paciência com você. Então, para eu ser compreendido, para eu ser tolerado, para eu receber doçura, eu preciso ser paciente com as pessoas para que elas entendam e consigam fazer as coisas no tempo delas. A resposta não é imediata. Nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Umas dicas que eu acho muito válidas, assim, que ajudam, às vezes, nesse clima tenso familiar, porque toda família passa por momentos de tensão, né? Não dê respostas no foco de tensão. Tá brigando? Tá nervoso? Não responde. Deixa para o outro dia, dorme, esfria a cabeça, deixa passar, sai, toma uma água, né? Esparece, não responda. Porque essa nossa necessidade de responder imediatamente, porque a gente quer sempre ter a razão, a última palavra tem que ser a minha, faz com que eu dê respostas ásperas, hostis, não vestidas de amor e de doçura. Então não responda naquele momento.
de raiva, de discussão, de briga. Deixa para responder depois. Pensa, dorme, reflete. Às vezes, no outro dia, a sua resposta nem vai ser mais necessária. Você vai compreender que você nem precisa ter razão, que aquilo já não é tão importante assim como você imaginava. Cobre menos e faça mais. A gente se coloca na posição de cobrança permanente. Por que você não ligou? Por que você não atendeu o celular? Por que você não avisou que não vinha almoçar? Por que você isso? Por que você não aquilo? Por que você não lavou a louça? Por que você não recolheu a roupa do varal? Por que você não fez a criança dormir? E assim vai. Por que, que vocês ainda não tomaram banho, meus filhos? Por que, que ainda não escovaram os dentes? Vamos pegar essas crianças e levar para o banho? Vamos pegar essas crianças e colocar para escovar os dentes? Vamos fazer mais. Nossa, mas Aline, eu não dou conta de fazer tudo. Não, você vai fazer só o que você consegue. Esse é o problema, porque a gente cobra do outro e cobra também da gente. A gente se cobra muito. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e fazer tudo. E aí a gente não dá conta e começa a cobrar do outro. Então, não. Faça o que está ao seu alcance, o que você consegue gerenciar naquele dia, naquele momento. Faça o que é da sua responsabilidade e cada um se encarrega dentro da sua casa de fazer o que é possível, se colocando na posição de quem tem que estar também oferecendo mais ao próximo e não só cobrando. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa alegre, feliz, otimista, com um sorriso no... Ninguém aguenta uma pessoa chata. Ninguém aguenta uma pessoa chata. Ninguém quer conviver com uma pessoa que está sempre de cara fechada, que está sempre de mau humor, que está sempre de mal com a vida. Ninguém quer isso. Todo mundo quer ter ao lado. Você não quer ter ao seu lado uma pessoa agradável? Uma pessoa que te faz rir? Uma pessoa que você senta do lado dela e se diverte? Então seja também essa pessoa. Porque o dia a dia é pesado. E aí a gente vai fazendo com que aquilo fique cada vez mais pesado. Porque a gente vai se tornando amargo, desagradável, antipático, sempre de mal com a vida, sempre cheio de afazeres, sempre atrasado, sempre com pressa, sempre preocupado, sempre com a testa franzida. Não é verdade? E outra coisa que a gente tem que saber, muito importante, desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Às vezes a gente se coloca numa posição de que, como é para nossa família, a gente tem que dizer sim sempre. A gente tem que dizer sim para tudo e para todos, porque é meu familiar, ele precisa de mim, ele está me solicitando e não é assim. Dizer sim para todo, dizer sim para todos e para tudo é uma violência contra você. E às vezes é uma violência contra as pessoas com quem você compartilha a sua vida. Então, às vezes você diz sim para todo mundo lá de fora, às custas de ter que dizer não para algumas pessoas de dentro. A gente precisa de saber esse equilíbrio. A gente só pode dizer sim para aquilo que está em sintonia com a nossa existência, com os nossos propósitos de vida. Eu só posso dizer sim para aquilo com que eu estou de acordo. Então, meus amigos, acho que eu já me estendi um pouco. Jesus trouxe para nós o seguinte recado: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos aprender a ser pacíficos, praticar essa atitude no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar, e que Jesus possa estar presente em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença.